A inconstitucionalidade da tese do marco temporal e o papel do Ministério Público na defesa dos direitos indígenas. A tese do marco temporal envolve uma interpretação jurídica polêmica no contexto dos direitos territoriais indígenas no Brasil. Ela sugere que os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem sob sua posse ou disputa judicial na data de promulgação da Constituição Federal de 1988. Contudo, essa tese foi amplamente contestada e declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Esse entendimento baseia-se nos artigos 231 e 232 da Constituição, que garantem o direito originário dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, independentemente de quando esse direito foi reconhecido ou questionado. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito dos povos indígenas às suas terras tradicionais, e os artigos 231 e 232 são centrais nesse reconhecimento. O artigo 231 define o conceito de terras tradicionalmente ocupadas e garante que essas terras são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. O artigo 232, por sua vez, assegura aos povos indígenas o direito de buscar a defesa de seus interesses por meio da justiça, diretamente ou por meio do Ministério Público. A ideia de que os direitos territoriais indígenas estariam limitados à data de promulgação da Constituição Federal de 1988, tese do marco temporal, contraria esses dispositivos constitucionais. Tal tese desconsidera o fato de que muitos povos indígenas foram removidos de suas terras de forma forçada antes dessa data, muitas vezes por conta de políticas de colonização, desenvolvimento e exploração econômica. Portanto, exigir que os indígenas estivessem fisicamente presentes em suas terras em 1988 para que seus direitos fossem reconhecidos seria uma afronta à própria essência dos direitos previstos na Constituição. Além da inconstitucionalidade do marco temporal, o papel do Ministério Público na defesa dos direitos dos povos indígenas é de suma importância. O Ministério Público Federal, por exemplo, atua como defensor dos direitos fundamentais, incluindo os direitos dos povos indígenas. É responsabilidade do Ministério Público promover ações judiciais para garantir a demarcação de terras indígenas e combater violações desses direitos, conforme previsto no artigo 129 da Constituição. Este artigo confere ao Ministério Público a legitimidade para agir em nome das populações indígenas e assegurar que seus direitos constitucionais sejam respeitados. A atuação do Ministério Público foi fundamental na provocação da Justiça Federal em diversas ocasiões para defender os direitos dos povos indígenas, inclusive nas discussões envolvendo o marco temporal. A insistência nessa tese pelos setores interessados na exploração das terras indígenas é vista por muitos como uma tentativa de desrespeitar a Constituição e os direitos assegurados aos povos originários. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já se pronunciou em diversas ocasiões, reafirmando a inconstitucionalidade do marco temporal, o que torna qualquer tentativa de sua implementação juridicamente inviável. O Ministério Público, nesse contexto, tem um papel constitucionalmente legitimado para defender os direitos indígenas, e tal atuação não pode ser confundida com as funções da Defensoria Pública, que também possui importante papel, mas com funções distintas. A Defensoria, por exemplo, não possui a legitimidade para promover ações em defesa de toda uma coletividade indígena, papel este que cabe ao Ministério Público, conforme previsto na Constituição Federal. É importante destacar que a discussão sobre o marco temporal não se restringe apenas ao âmbito jurídico. Ela também tem implicações sociais, culturais e ambientais. As terras indígenas não são apenas o espaço físico que os povos originários habitam. Elas têm profundo significado espiritual e cultural, sendo parte essencial da identidade desses povos. Ao restringir seus direitos territoriais, a tese do marco temporal impactaria diretamente a preservação de suas culturas, modos de vida e tradições, o que configuraria uma violação aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Ademais, o argumento do marco temporal ignora a complexidade histórica das questões indígenas no Brasil. Durante o processo de colonização e expansão territorial do país, muitos povos foram deslocados de suas terras tradicionais à força. Portanto, exigir que estivessem em posse dessas terras na data de 1988 seria legitimar as violações históricas que esses povos sofreram. Isso vai de encontro ao espírito da Constituição Federal de 1988, que visa corrigir injustiças históricas e garantir a dignidade dos povos indígenas. Além do aspecto jurídico, a pressão sobre as terras indígenas tem se intensificado nos últimos anos, com interesses voltados à exploração de recursos naturais, como minérios e madeira, e ao agronegócio. Esses interesses econômicos muitas vezes colidem com os direitos territoriais dos povos indígenas, gerando conflitos e ameaças à integridade física e cultural dessas populações.
Nesse cenário, o papel do Ministério Público e de outras instituições de proteção dos direitos humanos se torna ainda mais crucial. A decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar a inconstitucionalidade da tese do marco temporal reflete um avanço na proteção dos direitos indígenas. Ela reafirma o compromisso da Constituição Federal de 1988 com a pluralidade cultural e com a justiça social, garantindo que os povos indígenas possam continuar a existir e a se desenvolver em suas terras, conforme seus próprios modos de vida e tradições. A atuação do Ministério Público também se estende à defesa do meio ambiente, uma vez que as terras indígenas desempenham um papel fundamental na preservação dos ecossistemas. A destruição dessas terras não afeta apenas as comunidades indígenas, mas também compromete a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Assim, a proteção das terras indígenas é uma questão que transcende o âmbito dos direitos humanos, alcançando também a sustentabilidade ambiental. No contexto atual, em que os direitos indígenas continuam a ser desafiados por interesses econômicos e políticos, o papel do Ministério Público, das organizações não governamentais e da própria sociedade civil na defesa desses direitos é fundamental. Somente por meio de uma atuação conjunta e firme será possível garantir que os direitos territoriais indígenas sejam efetivamente respeitados, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em conclusão, a inconstitucionalidade da tese do marco temporal é uma vitória para os direitos indígenas no Brasil. Ela garante que os povos indígenas possam continuar a lutar por suas terras, independentemente de terem sido removidos delas antes de 1988. O papel do Ministério Público na defesa desses direitos é central, sendo um verdadeiro guardião da Constituição Federal e dos direitos fundamentais assegurados aos povos indígenas. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!